Agora, a segunda sessão do Evangelho de João vai a partir do capítulo 14 até o final do Evangelho de João, capítulo 21. Esse bloco, o segundo bloco, revela que após a morte e a ressurreição de Cristo, Ele voltaria em forma do Espírito. Para quê? Para introduzir o homem em Deus. Na primeira sessão, Cristo veio como palavra para introduzir Deus ao homem como vida eterna. E na segunda sessão, Cristo teria que morrer, ressuscitar, se tornar o Espírito para levar o homem até Deus. Por isso ele disse, né? Para quê? Para que esse homem que é introduzido em Deus fosse edificado, homem e Deus, juntamente em uma habitação mútua. Efésios 2, 22, habitação de Deus no Espírito, que é o tabernáculo de Deus, está em Apocalipse 21, 3. Dê uma olhada. Esse é o resultado final da vontade de Deus. 21, Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Irmãos, Deus não escolheu habitar com os marcianos, Deus escolheu habitar com os homens. Você é um homem, né? Deus habitará com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa última frase aqui tem uma versão muito boa que eu gosto muito, que é a versão Jerusalém, que diz assim: e ele, referindo-se a Deus, e ele, aí vem o nome composto de Deus, Deus com eles, e ele, Deus, né? E Deus com eles é um nome composto. Deus agora não é mais só Deus, agora Deus com os homens. É um nome composto de Deus. Deus com eles, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Nosso Deus, irmãos, para a eternidade, pela eternidade, esse será Deus com os homens. Porque não dá para separar mais, porque nós e ele nos tornaremos um. Assim como o Pai e o Filho são um, e nós somos introduzidos nessa unidade. Não é maravilhoso, irmãos? Essa é a segunda sessão do Evangelho de João, que nós vamos ver a partir da semana que vem, tá bom? Então vamos voltar para João capítulo 13. Por isso, irmãos, para finalizar a primeira sessão, Jesus precisava realizar a parte mais difícil como homem, ou seja, a sua crucificação. É a parte mais difícil. E esta era a sua última festa da Páscoa, e ele mesmo seria oferecido como o Cordeiro da Páscoa. Então vamos lá, versículo 2, capítulo 13 de João. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Irmão, durante a ceia significa que ele estava num ambiente de ceia, um ambiente de um banquete. E durante a ceia, Judas foi indicado aqui como aquele que iria trair Jesus. Aí, irmãos, essa traição já tinha dado sinais.
né? Eu já mencionei várias vezes, mas aqui eu vou mostrar para vocês de novo. João 6, versículo 64. João 6, 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus já sabia. E versículo 70, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Aqui Jesus não poupou palavra. Um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão e Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmão, também no caso de Maria ter ungido os pés de Jesus, isso está em Mateus 12, quando Maria fez um exagero aos olhos de Judas, quebrou um vaso de altíssimo valor, de vaso de alabastro, cheio de unguento precioso, e derramou aos pés de Jesus o salário de um ano. E Judas achou que era um desperdício. Capítulo 12, versículo de 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. O autor João também não poupou palavra, né? Porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Quer dizer, Judas não achou exagero o que Maria fez, não por causa não por se preocupar mais com os pobres, mas ele se preocupava o quê? Com o seu próprio bolso. Ele pouco tinha preocupação por Jesus. Esse exemplo foi registrado. Você viu que João, ele fez questão de registrar várias passagens sobre a traição de Judas. Irmãos, ele registrou para nos alertar. Se houver, irmãos, problema de coração em qualquer um de nós, irmãos, se nós não permanecemos na luz da palavra para se limpar, se que tem ainda problema no coração, e de tanta luz da palavra tem vindo para nós, e não aproveitar para limpar o coração, irmãos, a insatisfação, ambição e interesses particulares na obra do Senhor resultarão em traição. Se você não trata, você ainda tem ambição, você tem interesses particulares, você aproveita a obra do Senhor para você conseguir um objetivo seu. Um dia você vai virar um traidor. Por isso, irmãos, é bom a gente se limpar. Não há coisa mais desonesta, mais vil do que a traição, pois ele se aproveitou da própria obra do Senhor para alcançar o seu objetivo. Porque quem era ele? Alguém daria algum dinheiro para ele em troca de alguma coisa? Porque ele não era conhecido, mas por causa de Jesus e por causa dos sinais que Jesus fazia, e os fariseus e os principais sacerdotes queriam matar Jesus, então aproveitou e fez um pacto com ele. Irmãos, é coisa mais feia que existe. Então, quem se aproveita da obra de Deus para alcançar o seu objetivo escuso, irmãos, que é totalmente contrário ao objetivo de Deus, irmãos,
esse será exposto como traidor. Versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Tá? Então, o Pai tudo confiou nas mãos de Jesus. Ele veio aqui na terra, Deus confiou totalmente nas mãos dele o que ele precisava fazer aqui na terra, porque tudo que ele fazia sendo um com o Pai, nada fazia, né, a parte do Pai. Tudo que ele falava da parte do Pai, e por isso, irmãos, ele era um homem de confiança de Deus. E só que agora ele veio de Deus, estaria voltando para Deus. Tá? Aproveitar para falar um pouco, né, de ir e voltar. Capítulo 14, né, quem sabe na semana que vem vai ficar claro, mas assim, ali diz assim, capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí fala em seguida, se eu não fora, quer dizer, Jesus precisava ir. O que é Jesus ir? É a morte do Senhor. Jesus iria através da sua morte, né? Se eu não fora, eu vô-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então eu vou. Era necessário que Jesus fosse ao Pai. Ele veio do Pai e agora era o momento dele ir para o Pai. Ele precisava morrer. Só que a ida para o Pai, irmãos, é para preparar lugar no Pai, para nos levar para o Pai. Então ele foi pela morte e Deus o ressuscitou, e na ressurreição ele veio na forma do Espírito. Ele foi e voltou, e agora que ele voltou, ele tem a capacidade, irmãos, como Espírito, de entrar em nós, todo aquele que crê. E hoje, irmãos, ele está em nós. Ele entrou em nós e ele nos levou para o Pai. Você e eu estamos no Pai por meio do Espírito de Jesus. Assim como Jesus estava no Pai, hoje nós também estamos no Pai. Nós também estamos em Deus. Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 1. Por isso, irmãos, eu li na mensagem passada, Isaías 53, versículo 1, que Cristo é o braço do Senhor, revelado em Isaías 53, 1. Isto é, Cristo é o que executa a vontade de Deus. Ele foi confiado por Deus para executar a vontade de Deus aqui na terra, e não terminou a sua obra. Ele hoje gerou a sua igreja, e ele dá continuidade da execução da vontade de Deus. Agora está com a igreja. Só que ele não nos deixou sozinho, ele está conosco, tá? Ele vai continuar executando a vontade do Pai através de nós. E capítulo 5 de João, versículo 22, diz o seguinte: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, irmãos, se Deus confiou tudo
a Jesus na execução da vontade de Deus, irmãos, porque ele tem essa responsabilidade. Se ele tem essa responsabilidade, irmãos, quem não honra ele, não honra o Pai. Por isso, irmãos, devemos honrar, né, o Filho, para honrar o Pai que o enviou, tá bom? Então, capítulo 3 de João, versículo 31, diz o seguinte: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Porque Jesus veio aqui na terra, ele falava palavras tão excelentes que Nicodemos dizia para ele: mas eu sou mais velho que você, mais experiente, mais maduro, mas eu não consigo fazer essas coisas que você faz. Por quê? Porque Jesus veio lá de cima. Jesus veio das alturas, né? Ele veio das alturas, então ele fala, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho, tá? E João capítulo 8, versículo 23 diz, 8:23, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Por isso, irmãos, ele viera de Deus. Jesus viera de Deus. Ele não é dessa terra. Ele é o Verbo que se fez carne. Por isso, irmãos, ele veio lá de cima. Ele fala do que ele viu lá em cima. Por isso ele fala diferente. A palavra dele, irmãos, é vida eterna.